Olá, meu nome é Ana Paula, eu sou estudante do curso de Ciências Contábeis, estou no oitavo semestre do curso e atuo há 20 anos na área de perícia e cálculo trabalhista. Também sou formada há 13 anos em Direito. Esse é um projeto de extensão acadêmico e esta é a nossa primeira aula. Hoje vamos mergulhar em um tema essencial para quem deseja compreender a contabilidade aplicada à Justiça do Trabalho, a perícia contábil trabalhista. Se na aula inaugural, a aula anterior, a gente falou sobre a contabilidade do futuro e o protagonismo do contador, hoje nós vamos ver de perto uma área em que esse protagonismo é muito claro: a perícia contábil trabalhista. É nela que o contador atua como um verdadeiro tradutor técnico entre o mundo dos números e o mundo do direito. O perito contábil defende a verdade técnica. Sua função é analisar fatos, aplicar conhecimento contábil e apresentar à justiça uma conclusão fundamentada e imparcial. Agora eu vou compartilhar com vocês uns slides para a nossa aula. Bom, então, esse é o curso de atualização e aprimoramento profissional em ciências contábeis. Essa é a nossa aula de número 1. Ué? Me perdi aqui, vamos de novo. Essa é a nossa aula, então, voltando aqui, de número 1, onde nós vamos falar sobre o trabalho do perito trabalhista na prática. Perícia contábil trabalhista, a verdade dos números a serviço da Justiça do Trabalho. Essa é uma frasezinha para a gente começar a nossa aula. Vamos lá. O que é e como funciona a perícia contábil? A perícia contábil é o exame técnico realizado por um contador habilitado para esclarecer questões de natureza contábil dentro de um processo judicial. Na Justiça do Trabalho, a perícia é solicitada quando há divergência sobre valores, cálculos, pagamentos, jornadas, comissões ou verbas rescisórias. A função do perito é elaborar o laudo pericial contábil, responder aos quesitos das partes, atuar com base no Código de Processo Civil e na NBC-TP 01, que é a norma brasileira de contabilidade, que estabelece diretrizes e procedimentos técnicos científicos para a realização de perícias contábeis, tanto no âmbito judicial quanto no extrajudicial. O perito, ele é, portanto, um auxiliar da justiça, um auxiliar independente, técnico e ético. O perito pode ser nomeado pelo juiz, e assim será chamado de perito do juízo, ou ser contratado das partes envolvidas no processo, e assim chamado então de assistente técnico. Vamos falar um pouco agora sobre as etapas do processo pericial. Aqui a gente vai esmiuçar como funciona, na prática, de forma sequencial, o trabalho do perito contábil trabalhista. A primeira etapa é a nomeação e aceitação do encargo. Nessa etapa, o juiz nomeia o perito contábil e o profissional nomeado analisa se tem competência e tempo hábil para o trabalho. Então, ele vai aceitar ou declinar do encargo. Em caso de aceite, o perito deve apresentar a sua proposta de honorários. A segunda etapa do processo pericial é a formulação dos quesitos e indicação de assistentes técnicos. Nessa etapa, as partes podem apresentar perguntas técnicas relacionadas ao objeto da perícia. São os chamados quesitos. Também, as partes podem indicar seus assistentes técnicos. O perito precisa analisar todos os quesitos e responder com base nos documentos do processo. A terceira etapa do processo pericial a gente chama de análise documental. Essa etapa é a base de todo o trabalho que será realizado pelo perito. Nela, o profissional vai analisar as fichas financeiras, os cartões de ponto, recibos, termo de rescisão do contrato de trabalho, se houver, acordos, decisões e etc. Nessa etapa, o perito precisa de conhecimento técnico, atenção e imparcialidade. A quarta etapa do processo pericial é a execução dos cálculos. É nela que o perito elabora as planilhas, observando os parâmetros definidos nas decisões, aplica os índices corretos, reflexos e bases de cálculo.
A quinta etapa do processo pericial é a elaboração do laudo pericial em si. Nessa etapa, o perito deve elaborar um documento claro, fundamentado e didático, utilizando linguagem técnica, mas compreensível para o juiz. O laudo pericial deve conter introdução, metodologia, análise e conclusões. A sexta e última etapa é a resposta aos quesitos e esclarecimentos. Após a entrega do laudo, as partes podem apresentar impugnações. Caso isto ocorra, o perito responde os questionamentos das partes, sempre com base técnica. Cada etapa do processo pericial exige não só domínio contábil, mas também postura ética e clareza na comunicação. Vamos falar um pouco sobre ética e responsabilidade do perito. A credibilidade do perito é o seu maior patrimônio. Por isso, é fundamental agir com independência, sigilo e objetividade. E para isso, alguns princípios básicos na atuação do perito devem ser observados, dentre eles competência técnica, imparcialidade, zelo e diligência, responsabilidade e sigilo profissional. Veja bem, o perito não julga, ele esclarece. O juiz é quem decide com base nas provas e a perícia contábil é, muitas vezes, a prova que faz diferença na tomada de decisão pelo juiz. Vamos falar agora um pouquinho sobre a perícia trabalhista como uma área promissora. A demanda por peritos contábeis trabalhistas vem crescendo exponencialmente. As mudanças nas relações de trabalho, a digitalização de processos e o uso crescente de sistemas como o PJ Calc, que é uma ferramenta própria para a elaboração de cálculos trabalhistas que nós vamos ver na nossa última aula, tudo isso torna uma área cada vez mais técnica e especializada. Além do que, temos o crescimento de processos judiciais e a necessidade de laudos técnicos precisos, a expansão de perícias assistenciais, tanto para advogados quanto empresas e sindicatos, a integração com ferramentas de inteligência artificial e automação de cálculos, a oportunidade de atuação tanto para profissionais autônomos quanto para escritórios especializados, e o reconhecimento crescente da importância da prova pericial junto ao judiciário e escritórios de advocacia. Tudo isso vem fortalecendo essa área de atuação e consolidando o perito contábil trabalhista como um profissional indispensável para a solução de conflitos judiciais. A nossa aula vai se encerrando por aqui e eu deixo com vocês essa mensagem. Ser perito contábil trabalhista é atuar no ponto de encontro entre a técnica e a justiça. É dar voz aos números e contribuir para que o direito seja efetivamente cumprido. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as principais verbas dos cálculos trabalhistas. Nós vamos explorar de forma prática como elaborar um laudo pericial trabalhista, com exemplos de estrutura, metodologia de cálculo e linguagem técnica. Até lá, reflitam. Qual é o papel que vocês desejam ocupar na contabilidade do futuro? Pensem sobre isso e, por enquanto, encerramos por aqui. Muito obrigada e